Quando você passa a estudar as Escrituras, você tem um relacionamento, uma comunhão maior com a fonte do sagrado. E o que incomoda, às vezes, quando você começa a estudar e começa a se dedicar a aprender as Escrituras, é que você passa a se desprender do disque profecia, né? Você tem que ligar para ficar consultando um profeta. Então você já não depende mais daquele profeta. Já começa talvez aquele profeta já comece a ficar incomodado com você. Pô, aquele cara não me liga mais. O que está acontecendo? Começou a ler a Bíblia. Você para de depender quando acaba o culto. Você já não quer mais ir lá na frente para ver se você vai receber uma palavra do alto, porque você entende que a palavra de Deus, as Escrituras, elas são suficientes. Quando você é um obreiro, você passa a ver as coisas de uma outra maneira também, porque quando você não tem intimidade com as Escrituras, de pesquisar, de analisar, de olhar o seu contexto, de gastar às vezes 5, 6 horas, 7 horas, 8 horas pesquisando um tema, você é aquele obreiro que você vai chegar na igreja e você vai falar aquilo que você ouviu outras pessoas falando. Então, às vezes você ouve a fita de um pregador, você vira o retrato, a xerox daquele pregador que prega. Você usa os mesmos jargões, as mesmas histórias, prega as mesmas mensagens que ele pregou. Só que muitas vezes você corre um risco de copiar um pregador famoso, eloquente, mas se o pregador ele comete uma gafe, falar algo algo que não condiz, uma heresia, você passa aquela heresia para frente. Por quê? Porque você você não vai na fonte buscar a palavra, estudar, pesquisar para entender se aquilo é real. Então é muito importante o obreiro ele meditar na palavra de Deus. Hoje em dia eu tenho notado que os obreiros, eles não têm mais prazer. Eles dizem que amam. Qualquer igreja que você vai, os caras batem na Bíblia e falam que essa palavra de Deus, tem que ler essa palavra. E os caras, falta quebrar o altar, bater na Bíblia no altar, essa palavra é de Deus, essa palavra é de Deus, essa palavra. Mas você viu na pregação, você vê que os caras não gastou 2 minutos lendo aquela palavra que eles batem nela e falam que... Entendeu? E quando isso acontece, na falta disso, é preenchida com o quê? Com profecia, com revelação. Né? Deus revela? Deus revela. Revelação é um dom? Não é um dos 9 dons. Mas Deus revela. Mas a palavra de Deus ela não pode ser substituída por profecia, ela não pode ser substituída por historinha, por fábulas, porque o centro da pregação é Cristo. O centro da pregação ela é cristocêntrica. Então, é interessante examinar as Escrituras, porque porfiai por ter nela a vida eterna. Então, se você é um obreiro, se você é um pregador, se você é um pastor, hoje em dia criou-se um jargão. Olha, eu sou ungido de Deus e comigo
não pode levantar a mão. O pastor ele é ungido de Deus. Não pode se falar contra o pastor. Não pode se falar contra o pastor. Quando Jesus veio na terra, as maiores pregações de Jesus foi contra a elite. Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os zelotes, os escribas, entendeu? Era a elite. Todos eles estavam fazendo a função determinada por Deus. Mas o que acontece? Eles começam a querer mais o status do seu cargo do que fazer mesmo a vontade de Deus. Eles começam a querer os melhores lugares na sinagoga, não é assim? Hoje os caras chegam na igreja, os caras visam o pastorado. Eu quero ser pastor, quero sentar naquela cadeira lá em cima. E quando Jesus vem, a raça que ele combate são a elite do povo de Deus, são aqueles que estão conduzindo o povo de Deus. Então esse negócio, eu não posso falar contra um pastor. Você não pode falar contra o pastor. Se está nas escrituras, se o pastor, pode ser quem for, pastor, diácono, sacerdote, apóstolo, vice-deus, anjo que desceu do céu, ele estiver fazendo alguma coisa contrária às escrituras, prega a palavra de Deus. Deus quer homens determinados com a palavra de Deus, que prega aquilo que está escrito. Espero que você seja uma dessas pessoas aí que prega a palavra de Deus, sem medo e cheio do Espírito Santo.